Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um tópico aqui das nossas conversas relacionadas à arquitetura de dados modernas. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre os data lakes. A gente já viu a teoria no nosso tópico passado e agora a gente vai ver um pouquinho da prática. Mas antes, dica de livro, aqui ó, Storytelling com Dados, da Cole Nussbaumer. Esse aqui é um livro interessante para quem gosta aí da parte de DataVis, que gosta de desenhar dashboards. Então esse livro aqui é bastante interessante sobre as formas mais eficazes aí de prender a atenção de quem está olhando os nossos dashboards. Então aí fica a dica. Bom, livro esse meu aqui já está um pouquinho surrado, já está bem anotado, era da época que eu trabalhava mais com essa questão de DataVis, então foi muito útil esse livro para mim aqui. Tem ele aqui na Amazon, eu achei o preço dele aqui já foi mais caro, ainda não tá barato, mas eu acho que vale a pena aí dar uma olhada nesse livro aí, beleza? Então vamos para nossa experiência aqui, para o nosso laboratório. Então, vamos lá, pessoal, eu já estou aqui com a minha interface do Azure aberta e vamos conversar um pouquinho sobre Data Lakes, né? Bom, se eu fosse tentar fazer uma explicação de uma forma bem resumida e bem didática, eu poderia dizer que o Data Lake é um repositório de dados, é uma pasta implantada na nuvem. Então a gente tem um diretório lá na nuvem e a gente tem uma coleção de arquivos lá que são enviados das nossas fontes de dados. O que diferencia essa pasta, digamos assim, para o sistema de arquivos convencionais que a gente tem no nosso computador é a otimização baseada em leituras. Um grande diferencial dele são as leituras paralelas, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem internamente cada bloco de dados ali é dividido em blocos menores ali de 4 a 8 megabytes e na hora da leitura existe um driver chamado ABFS driver, um SDK, que dispara várias requisições de leituras ali de get em paralelo, lendo esses dados aí de forma distribuída. Qual que é a vantagem disso? Os blocos eles podem ser espalhados em diversos e múltiplos nós físicos aí, então fica cada pedacinho em um disco diferente, entre aspas, né? E com isso a gente consegue ler diversos blocos aí ao mesmo tempo. Isso garante uma performance interessante quando a gente está falando aí de implementações de Data Lake na nuvem, o que a gente não tem no nosso sistema, nosso file system aqui normal do nosso computador, né? Então a gente pode imaginar como um armazenamento 2.0, um armazenamento inteligente aqui. No Azure, a gente vai encontrar as storage accounts, as contas de armazenamento aqui, como contas de armazenamento, no caso, e a gente utiliza o ADLS, Azure Data Lake Storage geração 2, que permite namespaces hierárquicos. Namespaces hierárquicos foram aquelas situações de pastas e subpastas que a gente viu ali nos nossos tópicos anteriores ali. Então, a princípio, a gente pode imaginar o Data Lake como um grande repositório, uma grande pasta inteligente, otimizada para leitura, dividida em subpastas, onde os nossos arquivos são hospedados depois deles serem transpostos aí das nossas fontes de dados. Então, eu vou abrir aqui a nossa fonte de dados e depois eu vou mostrar ali um pipeline feito um processo de ingestão de dados feito no Synapse, que pega os dados da minha fonte aqui no meu SQL Server e joga em subpastas dentro do Data Lake. Então, para iniciar esse laboratório, eu vou entrar aqui no meu, eu já tenho um Data Lake criado.
A gente tem diversas características aqui, né, do Data Lake. Então, as coisas importantes aqui que a gente tem o Hierarchical Namespace ativado, quer dizer que a gente tem aquela estrutura de distribuição em subpastas. A gente tem aqui o Default Year, que é o formato que esse container, que esse Data Lake funciona. Então a gente tem três, a gente tem o hot, o cold e o cool. Cada um desses meios de armazenamento, desses tipos de armazenamento, eles são criados com o intuito de periodicidade que eu vou ler aquele dado. Então a gente pode entender a camada hot aqui como a camada que eu leio o dado e escrevo o tempo todo dentro desse diretório, dentro desse Data Lake. Existem as camadas cold que eu escrevo de forma mais lenta, é um repositório um pouquinho mais histórico, e tem a camada cool também, que aí sim, é um repositório para eu guardar dados lá que em tese eu não vou utilizar. Qual que é a diferença de preço dentre esses caras? Quanto mais fria for a camada, quanto mais for orientada para armazenamento de dados muito históricos, maior é o meu preço de leitura. Para eu ler esses dados eu pago um pouco mais caro, porque a ideia é deixar armazenado quietinho. Essa é a diferença. Quando a minha taxa de leitura é dinâmica o tempo todo, o meu valor, o meu custo com a leitura, ele é mais brando, ele é menor, né? Então, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem configurado o período de retenção aqui, ó. Se eu apagar um arquivo, quanto tempo ele fica disponível caso eu queira recuperar? Fica 7 dias, né? Mas o importante aqui também, o mais importante aqui que a gente vai verificar, fica aqui, ó, na opção de container. É aqui que a gente vê a nossa estrutura de diretórios. No meu caso, tem uma estrutura de log aqui que é automática, que é criada toda vez que a gente cria um Data Lake. E aqui eu defini 3 pastas: Silver, Gold e Bronze. Para quem não está muito afeiçoado com esses nomes, eles são relacionados à arquitetura medalhão. Ou seja, lembra lá que a gente falou da camada de dados brutos, a camada intermediária e a camada de disponibilização, de consumo? Então aqui a gente pode entender como a camada de dados crus, a camada bronze, a camada com dados intermediários, a camada prata, tá aqui embaixo, e a camada de disponibilização de dados a gente pode entender como a camada gold aqui, onde os dados ficam prontos ali, agregados para a gente poder fazer as nossas análises ali, né? Eu vou pegar o slide aqui para deixar mais claro aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente conversou no nosso tópico passado. A gente tem o Raw Data Store aqui, que é o dados cru, que a gente pode entender como a camada bronze. O Intermediate, que é a camada dos dados ali já limpos, já pré-processados, já com as impurezas retiradas. E essa camada que a gente pode entender ela como camada prata. E aqui a camada de dados processados, os dados estão prontos para consumo. A gente pode entender como a camada ouro aqui do nosso Data Lake. Então, qual que é a ideia aqui, ó? A ideia é eu criar um pipeline, porque o Data Lake não tem muito para mostrar. O que a gente tem para mostrar é isso mesmo. É um caminho de diretórios onde a gente pode jogar arquivo. É uma pasta 2.0, digamos assim, uma pasta mais inteligente, hospedada na nuvem, né? Então não tem muito o que mostrar. O Data Lake é isso que a gente está vendo aqui, é um espaço para a gente jogar nossos arquivos. Então agora eu vou mostrar um pipeline que eu já desenvolvi, mostrar ali o que ele vai fazer para jogar os dados aqui na pastinha bronze. Então eu vou abrir aqui o meu Synapse, eu vou dar no Open aqui no Synapse Studio. Ele vai abrir para a gente aqui, para a gente poder entender aqui o funcionamento aqui dos nossos pipelines para jogar os dados lá no nosso Data Lake. Ele demora um pouquinho para abrir. Abriu aqui. Então eu vou abrir aqui a aba de Integrate, que é a camada de integração. O pipeline já está pronto, que esse pipeline 2 que eu deixei pronto aqui para a gente não perder tempo.
Então vamos ver aqui o que esse pipeline está fazendo. Ele é composto de 3 componentes aqui. Então a gente tem o primeiro componente aqui, que é um lookup, que eu vou mostrar para aqui que a gente está usando ele. A gente tem o segundo componente aqui, que é o for each. Para quem já programou, é uma estrutura de for. Então, para cada iteração, cada item que ele vai recuperando de uma determinada lista, ele vai fazendo uma iteração. E tem aqui também outro componente, que é o copy data, que a gente até viu um pouquinho dele no nosso tópico anteriores, que ele é o responsável por copiar os dados. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Esse primeiro componente aqui, ó, lookup, ó. Esse primeiro componente lookup, ele dá um select no meu banco de dados para recuperar informações de metadados. Então, por exemplo, ó, eu preciso jogar todas essas tabelas aqui lá para o meu data lake. Só que eu preciso informar para o lookup aqui, ó, preciso informar para o lookup quais são as tabelas que ele tem que fazer o select lá para mandar para o meu data lake. Então, deixa eu diminuir aqui o meu estúdio para ficar mais fácil para caber aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou lá no Information Schema, que é uma tabela que guarda os metadados do SQL Server relacionados a tabelas. Dou um select, pego o table name e o table schema, o esquema e o nome da tabela e tiro, crio um filtro aqui para não trazer essas tabelas aqui que eu não quero trazer elas. Então, eu vou executar. Ele vai me trazer uma lista aqui, ó, com o esquema que está a tabela e com o nome da tabela. Então é isso que esse componente aqui, ó, o lookup, ele está recuperando. Depois que ele vai para o for each aqui, ó, o que a gente tem? A gente pega no for each aquela lista que veio do lookup com aquelas informações de tabela e o esquema. Ele pega aquelas informações aqui, ó, e usa aqui no nosso componente de cópia. Então, para cada iteração, é o for. Então, ele vai pegar a primeira, por exemplo, ele vai pegar aqui, ó, essa primeira linha aqui, a linha número 1, DBO como esquema e DIN cliente. Ele vai pegar esse cara aqui, através desse tipo select que a gente fez aqui. Então, ele vai pegar lá o primeiro cara, ó, qual que é o table esquema? É o DBO. Qual que é o table name? Cliente. Então, ele vai pegar isso, vai dar um select asterisco from dbo.din cliente, lá no SQL Server, pegar aqueles dados, trazer e jogar lá no meu data lake. Como que eu sei que ele vai estar jogando no meu data lake? Aqui, ó, tá vendo meu sync aqui, ó, meu sync dataset é o lista tabelas parquet, que é que está apontando para o meu, para o meu Azure Data Lake Storage 1, que está apontando lá para o meu data lake. Então ele está pegando ali do SQL Server e jogando para o data lake. Beleza, pessoal? Em resumo é isso. Vamos fazer o debug aqui, ó, para rodar. Aí depois eu vou mostrar para vocês aqui. Então ele está rodando. Olha lá, entrou na fila. Aqui, ó. Mostra que ele entrou na fila. Está na fila de execução. Vai demorar um pouquinho. Vou fazer ao vivo aqui, pessoal. Deixar ele executar para não ter corte o vídeo. Executou, agora ele colocou cada item na fila. Lembra que ele está fazendo lookup? Ele rodou o lookup, ó, conseguiu pegar lá no SQL Server da tabela. Agora ele veio aqui para o for each, ó. Tá em progresso essa atividade aqui de pegar cada item naquele select, ir lá no banco de dados, pegar o dado relacionado àquela tabela, levar para o data lake. Depois repete, pega o dado no SQL Server e leva para a tabela. Então tá aqui, ó, ele conseguiu fazer com sucesso. E se eu for lá no meu data lake, tá aqui, vou lá no data lake, venho aqui em containers, onde estão as pastas aqui, os diretórios, venho aqui na camada bronze, aqui, ó, todos os meus dados aqui. Então ele pegou os dados, opa, atualizei aqui. Eu vou, está com uma data diferente aqui. Eu acho que ele só atualizou o dado. Atualizou aqui, ó. Vamos pegar 23/7/37 da manhã. Então, aqui, ó, o dado mais recente aqui, ó, que ele acabou de jogar lá. Hoje agora, 23/4, que é hoje às 7h37.
Então jogou esse dado lá. E agora eu posso pegar esse dado através de uma camada de processamento, que a gente vai estudar, é o nosso próximo tópico. Através de uma camada de processamento, eu posso pegar esse dado, limpar esse dado, formatar ele, enriquecer ele e jogar para minha camada Gold ali, onde eu agrego esse dado e disponibilizo para consumo. Beleza, pessoal? Então esse aqui foi um pequeno overview, um pequeno laboratório aqui de como os Data Lakes funcionam. Então a gente pôde entender aqui que não tem segredo, é um local onde a gente joga arquivo. Às vezes no começo, assim, quando eu escutava falar de Data Lake, eu me perguntava, cara, o que é um Data Lake? O que é um Data Lake? Quando eu estudei e vi que era o Data Lake, eu falei, nossa, que coisa simples. Simples, mas simples para a gente que trabalha, que opera ele, mas complexa para quem desenvolveu, porque toda a questão de leitura paralela ali é um negócio complicado. Mas a gente é transparente para a gente isso, a gente não vê. Então essa foi uma ideia de como os Data Lakes funcionam. A gente vai continuar trabalhando sobre eles, mas agora com a camada de processamento. Beleza, pessoal? Então aguardo vocês no nosso próximo tópico. Muito obrigado pela atenção. Até mais.